o artigo ele começa falando sobre a promessa da inteligência artificial para fornecer recomendações diagnósticas para pacientes em terapia intensiva, né, e passa para o panorama de hoje em dia, em que esses modelos estão começando a ser integrados ao atendimento clínico. Né? Um exemplo são os modelos de sepse, que já estão em uso em 54% dos grandes hospitais dos Estados Unidos. E então os autores eles consideram que agora é mais importante do que nunca garantir que estamos abordando as fontes de viés nesses algoritmos para promover tanto justiça quanto equidade em saúde. Né? Porque os algoritmos de IA eles têm o potencial de enraizar e exacerbar desigualdades sistêmicas que acontecem na assistência à saúde. Né? E para pacientes gravemente doentes, isso pode significar um diagnóstico ou tratamento atrasado, uma alocação desigual de recursos e até piores desfechos, né? Permanência prolongada na UTI, aumento de complicações, pior estado funcional e alta na mortalidade. Né? E esses pacientes, eles têm um potencial preditivo muitas vezes muito grande, porque estão em ambientes altamente monitorados e geram grande quantidade de dados. Então, eles propõem uma estrutura conceitual de viés no ciclo de vida do modelo de inteligência artificial, no qual eles dizem que são todos os pontos nos quais viés pode ser introduzido no desenvolvimento e na aplicação dos modelos. Né? E eles colocam os loops de feedback, onde esse viés pode ocorrer, e a mitigação desse viés é necessária em cada estágio do ciclo de vida da IA. E ela pode ser eficazmente tratada com equipes habilidosas, diversificadas e em termos de formação e expertise no domínio. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses pontos aqui no desenvolvimento do modelo. Então, primeiramente, na definição das tarefas, né, ou muitas vezes na escolha do desfecho que esse algoritmo vai predizer, eu posso acabar criando um algoritmo muito bem calibrado, porém injusto, né, e ter um resultado que vai ser afetado por desigualdades estruturais. E tudo que normalmente for afetado por comportamento humano pode acabar gerando esse tipo de resultado. Então, por exemplo, um resultado de um comportamento tendencioso vai criar um modelo tendencioso. Um exemplo disso foi um algoritmo criado para encaminhar pacientes com necessidades complexas para cuidados de alto risco. E aí esse algoritmo, ele previa os custos anuais de saúde com muita precisão, mas ele não incluía raça no modelo. E em uma determinada predição de custos anuais, e também o encaminhamento e gerenciamento do cuidado desses pacientes, para pacientes negros, eles estavam sendo considerados mais doentes do que os pacientes brancos. E eles foram analisar isso e descobriram que a razão era que os pacientes negros tinham menos despesas anuais de saúde do que os brancos igualmente doentes. Então, isso levou ao encaminhamento injusto do gerenciamento desses dados. No momento da seleção dos dados, também podem ocorrer vários tipos de viés. O viés histórico, por exemplo, em que desigualdades já existentes, agora elas são consideradas também e aprendidas pelos algoritmos. Então, por exemplo, para a recomendação de ventiladores, eu tenho que levar em conta que mulheres e pacientes sem seguro, eles podem ter menos probabilidade de receber ventilação protetora pulmonar. Um viés de representação também tem a ver com o fato de que os algoritmos não possuem representação diversa o suficiente nos pacientes. Então, por exemplo, os sistemas de pontuação Apache e Oasis, eles foram treinados com dados que continham cerca de 70% de pacientes brancos. Eles apresentavam uma pior calibração para pacientes negros e hispânicos. O viés de amostragem, ele pode estar demonstrando um conjunto não aleatório de subgrupos e, né, por exemplo, se os pacientes têm que optar por compartilhar os seus dados, eu posso ter diferenças nas características dos pacientes dispostos a compartilhar esses dados, e isso vai introduzir um viés também. Também viés de variável omitida, então se eu deixar uma variável importante fora do modelo, eu posso acabar resultando em viés. Né? Então, né, por exemplo, se eu pensar num algoritmo que foi treinado antes da COVID, ele pode ter um desempenho ruim durante a pandemia. Né? E se a COVID for mais prevalente em pacientes minoritários, ele vai ter um desempenho inferior nesses pacientes. Ou também, se eu for tentar predizer o uso de UTI, da mesma forma, né, um modelo de sepse, por exemplo, ele pode estar gerando um alerta incorreto. Além disso, pode ter viés na medição dos desfechos, né, como os dispositivos que são usados para medir os sinais vitais na UTI, né, é conhecido já que os oxímetros de pulso eles têm menos precisão em pacientes com pele mais escura. Posso ter viés na rotulação, né, no labeling também desses dados, né, então, por exemplo, um modelo que determina comorbidades
com os códigos, né, do CID-10, código de faturamento. Então, dependendo do tipo de paciente, eu posso estar levando a uma rotulagem tendenciosa. No desenvolvimento e na validação do próprio modelo, posso ter viés na própria seleção do algoritmo, né? Então, eu tenho que buscar uma combinação entre a estrutura e os parâmetros que vão levar a um modelo mais preciso, mas também que podem equilibrar a interpretabilidade, né? Então, isso também, a busca por esses modelos mais explicáveis, ela pode ser bastante desafiadora. A presença de dados ausentes, né, de missing data, também pode acontecer frequentemente nos registros eletrônicos de saúde, mas muitas vezes eles não estão ausentes aleatoriamente. Então, é preciso tomar decisões sobre como lidar com esses dados e aplicar modelos de tratamento que possam não prejudicar específicos grupos de pacientes, né? Por exemplo, um modelo que foi feito para UTI que teve resultados diferentes para faixas etárias. Também como eu vou gerenciar os outliers, que eles podem muitas vezes ter dados fisiológicos né, muito extremos, né, um exemplo, a hemoglobina, ela nunca poderia ser negativa, a saturação de oxigênio nunca poderia ser mais que 100%, então é preciso tomar cuidado com pacientes críticos, né, nesse caso, que podem ter valores muito distantes do que seria considerado a média. E também na seleção dos recursos, né, das features, que eu vou, né, basicamente das variáveis, que eu posso acabar incluindo ou excluindo, por exemplo, a partir usando dados sociodemográficos, e fazendo essa predição que pode estar levando a um resultado mais benéfico ou não, né? Então, um exemplo que eles falam é sobre um modelo de sepse pediátrica, no qual os pacientes hispânicos tinham menos probabilidade de ter testes laboratoriais oportunos, né? Então, isso resultava num baixo desempenho para esses pacientes. Posso acabar tendo overfitting ou underfitting, né? No qual o modelo ele se ajusta, né? Tem um sobreajuste, um subajuste, e aprendem características únicas e específicas, né? Então, se o modelo for excessivamente complexo, tiver um desequilíbrio entre os tamanhos da amostra, ou se o modelo não está usando todos os recursos que ele poderia para melhorar o desempenho. E também tem algo chamado shortcut learning, né, uma aprendizagem de atalho, no qual o modelo pode fazer uma correlação espúria, que vai usar um recurso, uma variável, de forma não intencional, para fazer uma predição, e isso vai resultar num desempenho ruim também. E, finalmente, na validação local, né, os modelos eles precisam garantir que tenham um bom desempenho naquela população onde vai ser implantado, né? Então, eu preciso ter sempre validações recorrentes que garantam que os modelos permaneçam eficazes ao longo do tempo. No momento de implantação do modelo, eu preciso levar em conta a própria interação com os usuários, com as pessoas que vão estar aplicando aquele modelo, né? Então, por exemplo, se eu tenho um modelo para cuidados paliativos e pacientes nas famílias de UTI, e ele pode mandar mensagens para os pacientes. Se ele usar uma terminologia médica muito complexa ou jargões que dependam de uma formação em saúde, isso vai prejudicar a aplicação do modelo. E também preciso levar em conta a disponibilidade geográfica, que pode estar sujeito a restrições, como propriedade intelectual, razões regulatórias, ou às vezes até mesmo acesso aos recursos de tecnologia ou de coleta de dados. Também pode haver erros na generalização dos modelos, eles podem ter um desempenho ruim quando são aplicados em novas populações, então preciso levar sempre isso em conta. E também esses loops de feedback, quando eles são continuamente treinados, eles podem acabar amplificando o viés. Então, se eles acabam sendo tendenciosos em uma determinada população, quanto mais forem seguidos, mais eles podem acabar amplificando esse viés já existente. Existe também o viés operacional. Né, um exemplo que eles demonstraram foi que a Google criou um modelo de IA que conseguia identificar retinopatia diabética com mais de 90% de precisão. Mas, quando esse modelo ele foi implantado num contexto de mundo real, o resultado foi muito pior. E aí, o que aconteceu? As enfermeiras precisavam tirar muitas imagens por hora, em condições de iluminação ruins, então isso tinha
resultado de qualidade de imagens inferior àquelas no qual o laboratório foi criado e testado, né, inicialmente. Então, esse contexto operacional também é muito importante. E também o viés de confirmação na interpretação do modelo, porque eles podem ser interpretados de forma seletiva pelos profissionais de saúde e resultar numa prestação de cuidados tendenciosa, mesmo se o próprio modelo não for. Finalmente, pode ter um viés de automação, que eles podem ocasionalmente estar incorretos, e nesse caso, nessas configurações clínicas, o profissional pode ser tentado a acreditar sempre nesses sistemas automatizados sobre o seu próprio julgamento clínico, né, como a ideia que a gente sempre pensa de um GPS, no qual a pessoa ela tem a possibilidade de tomar uma decisão, mas às vezes acaba seguindo de forma não muito crítica. Então, finalmente, os autores abordam a importância da avaliação clínica e do monitoramento contínuo do modelo, porque eles sempre podem ter um desempenho perfeito no laboratório, mas na prática clínica podem ter resultados menos desejáveis. É importante não assumir que esses resultados feitos no laboratório vão ser perfeitos no mundo real, e eles têm que ser sempre estudados para garantir que não haja disparidade nos desfechos desejados. Recomendações que eles dão para minimizar o viés é a necessidade de equipes diversas no desenvolvimento e na implementação desses modelos de IA, tanto de diversidade demográfica quanto de formação e experiência de domínio. Sugerem a incorporação de sociólogos e pessoas que têm experiência com viés estrutural e institucional, e considerar também de forma muito cuidadosa a definição de cada tarefa e a formação do grupo que vai estar trabalhando com esses dados. E também sugerem pacotes de software que possam democratizar o acesso à aprendizagem de máquina complexa, né, ao machine learning que seja acessível não só a grandes centros com grande força computacional, né, e equipamentos caros, porque isso também pode acabar prejudicando as pessoas que vão estar lidando com esse modelo. Então, eles sugerem que equipes qualificadas podem empregar técnicas, né, de minimização de viés, mas isso não vai garantir a equidade nem dos algoritmos, nem a equidade em saúde. E essas técnicas, elas podem se concentrar tanto no pré-processamento, no processo de desenvolvimento e no pós-processamento também. Então, é importante sempre considerar técnicas de reamostragem, de reponderação, de relabeling também, de rerotulação, para as predições, para tentar remover esse viés que pode acabar ficando, mas simplesmente remover os atributos ou as variáveis sensíveis, ele não vai necessariamente remover a discriminação. Então, eles sugerem abordagens até de inferência causal para tentar refletir sobre como o viés pode estar sendo introduzido, e no pós-processamento também pensar na redistribuição de rótulos, né, das labels, para abordar esse viés depois da execução do modelo. Isso requer, além de tudo, também experiência local no contexto no qual o modelo vai ser implementado. Então, o uso de modelos treinados em áreas ou populações de pacientes diferentes, né, talvez não vão funcionar imediatamente, né, a gente tem estudado um pouquinho sobre isso, sobre a questão do transfer learning, que ainda tem bastante coisa para desenvolver, e aí eles também falam que a implementação local se beneficia de uma avaliação naquele local contínua para garantir o desempenho e a equidade do modelo. E aí, finalmente, né, esses estudos em diferentes subpopulações podem ajudar a identificar resultados tendenciosos depois da implementação do modelo. E, nesse sentido, já tem sido feito relatórios de grupos, né, de múltiplos interessados, ou seja, diferentes instituições que têm interesse no desenvolvimento de modelos que sejam precisos tanto do ponto de vista de saúde, quanto ético e de equidade. Então, por exemplo, comentam sobre a coalizão para IA em saúde e esforço também da Academia Nacional de Medicina. Então, como conclusão, eles dizem que para chegar na minimização de viés, é preciso equipes diversificadas e um planejamento cuidadoso de cada etapa do ciclo de vida da IA. Existe já literatura examinando o viés de alguns modelos, mas no contexto de cuidados críticos, essa literatura ainda é escassa e existe uma necessidade ainda não atendida de mais estudos, né,
nessa área, tanto por pesquisadores quanto por parte da indústria, e é fundamental buscar a minimização desse viés para garantir tanto uma precisão dos modelos, quanto um desempenho clínico ideal e, mais importante, melhorar os resultados para todos os pacientes.